Um dos principais serviços oferecidos pelo FGV-ESP Clear a nossos parceiros nos países lusófonos da África e no Brasil são as assessorias em avaliação. Por meio delas, auxiliamos gestores e profissionais no levantamento de necessidades de monitoramento e avaliação e também no planejamento, desenho e implementação de diferentes tipos de avaliação, como as avaliações ex ante e ex post, por exemplo. As assessorias são desenhadas de acordo com as necessidades de governos nacionais e subnacionais, além de organizações da sociedade civil atuantes nesses territórios. Meu nome é Victor Correa, eu faço parte da equipe de difusão de evidências e conhecimento do FGV-ESP Clear e neste episódio do podcast DNA Evidência, eu e nossos convidados vamos falar sobre o tema das assessorias em monitoramento e avaliação realizadas e apoiadas por nossa equipe. As assessorias do FGV-ESP Clear são planejadas em conjunto com os parceiros atendidos, a partir de perguntas avaliativas definidas previamente. Então, a nossa equipe planeja e realiza uma série de oficinas com o objetivo de capacitar para as práticas e para o desenvolvimento de ferramentas de monitoramento e avaliação. Para falar mais sobre este trabalho e sobre a importância das assessorias, neste episódio do podcast DNA Evidência, nós vamos começar nossa conversa com Camila Soares. Ela é pesquisadora no FGV-ESP Clear e também é responsável por coordenar e apoiar assessorias de avaliação de impacto de políticas públicas e programas sociais. A primeira pergunta que eu queria te fazer, Camila, é sobre o processo de elaboração das assessorias do Clear. Você pode explicar um pouco como é feita essa construção? Bem, o ponto de partida para a construção das assessorias são sempre as perguntas avaliativas, que cada equipe, que cada instituição, que cada organização quer responder. Essas perguntas avaliativas indicam qual que é a demanda, dessas instituições. Em alguns casos, essas perguntas não vão estar bem definidas. E aí, nesse caso, o nosso ponto de partida é definir muito bem essas perguntas avaliativas. Uma vez essas perguntas estando bem definidas, a gente vai identificar o tipo de avaliação que vai ser necessário para responder a pergunta, para ir, na sequência, planejar as oficinas. Acho que uma coisa que é importante de destacar é que diferentes perguntas avaliativas vão ser respondidas por diferentes tipos de avaliação. A gente pode pensar em assessorias que estejam apoiando, por exemplo, avaliações de desenho de políticas que já estão acontecendo e que as equipes querem aprimorá-las. A gente pode pensar em assessorias que estejam apoiando avaliações de implementação, de equipes que estejam interessadas em entender como podem melhorar a forma de implementar, de entregar uma determinada política, um determinado programa para a população. Outro exemplo seria pensar em assessorias que estejam apoiando processos de formulação de políticas, que a gente chama de avaliações ex ante. Então, a gente pode ter assessorias para diferentes tipos de avaliação. E o que define qual tipo de avaliação é a pergunta avaliativa. E por isso que eu digo como que acontece o processo de construção. O processo começa com a identificação e com a definição precisa das perguntas avaliativas, e aí a gente segue para a definição do tipo de avaliação e a consequência e o consequente planejamento da assessoria. E Camila, você já falou um pouco disso na sua primeira resposta, mas eu queria entender um pouco mais qual a importância na prática de que as assessorias sejam elaboradas conjuntamente e com a participação ativa dos gestores públicos. A ideia é justamente que a assessoria contribua para que os gestores consigam responder essa pergunta avaliativa que eu falava, realizar uma determinada avaliação. Então, é crucial que esses gestores participem ativamente do processo, que eles compartilhem suas impressões, suas dificuldades, que eles deem feedback para a gente ao longo do processo. Porque a ideia é que a assessoria os apoie em responder essa questão, em responder as perguntas avaliativas. Então, precisa ser um trabalho conjunto, a gente precisa estar bem alinhado, a gente precisa ir fazendo esse alinhamento de forma contínua ao longo de todo o processo. E acho que uma coisa que é importante de se dizer é que eu falava anteriormente que a gente faz um planejamento inicial, mas esse planejamento ele pode e deve ser ajustado de acordo com os feedbacks, de acordo com o próprio processo das oficinas. Então, a gente parte de uma primeira versão compactuada entre todos os envolvidos, mas ajustes são necessários até para garantir que a gente sempre esteja conseguindo apoiar o gestor de fato no que ele necessita. E essas necessidades vão variar, não só de acordo com o tipo de avaliação, mas até com o contexto, com as pessoas envolvidas, com as dificuldades que podem acontecer no próprio processo avaliativo. Por exemplo, se é uma avaliação
que envolve coleta de dados, a assessoria pode precisar fazer ajustes ou demorar mais tempo para acontecer, para conseguir apoiar o gestor ao longo de todo o processo de coleta de dados, que muitas vezes não vai ser exatamente muito rápido. Então, esse tipo de ajuste, seja no tempo, seja nos conceitos, seja nas ferramentas utilizadas, eles vão acontecer quando os gestores indicarem para a gente. Então, esse alinhamento contínuo, ele é essencial. Para além disso, os gestores participam ativamente das oficinas, né? Sejam esses gestores responsáveis pela avaliação, de fato, ou sejam aqueles gestores que estão implementando e são responsáveis pela gestão direta dos programas ou políticas avaliados. Então, é muito importante que todo esse grupo de atores esteja junto com a gente ao longo do processo. E para terminar, Camila, uma última pergunta. Como é possível explicar a diferença entre uma assessoria e uma consultoria? Essa é uma ótima pergunta. A gente entende consultoria como um processo em que uma instituição vai, realiza uma avaliação, compartilha os resultados, e já a assessoria, a gente não realiza avaliação. A gente está apoiando os gestores na realização da avaliação. Então, enquanto uma consultoria é um processo em que, digamos que o protagonismo está com a instituição que realiza a avaliação, aqui o nosso papel como Clear é de apoiar os gestores, que aqui são os protagonistas, e são eles que estão realizando a avaliação. Para além disso, comparando com o processo de capacitação, a assessoria vai um pouco além. A assessoria tem um pouco de pitadas de capacitação. A gente acha importante que todos compreendam todos os conceitos, todas as metodologias, todas as ferramentas que a gente utiliza. Então, para isso, tem momentos expositivos. Por exemplo, se a gente está falando de uma pergunta avaliativa de avaliação de desenho, a gente planejaria oficinas que incluiriam, por exemplo, o detalhamento de uma teoria da mudança. Se a gente está nesse processo, vai ter um momento expositivo de apresentação do que é a ferramenta da teoria da mudança, de discussão de cada um dos componentes, de uma apresentação teórica da teoria da mudança, por exemplo. Então, nesse sentido, tem um componente de capacitação. Mas a assessoria vai além, porque ela vai apoiar o gestor no preenchimento dessa ferramenta, né, no desenvolvimento dessa ferramenta. Então, por mais que tenha, assim, um quê de capacitação, a assessoria, ela está sempre, de novo, focada em responder a pergunta avaliativa. Então, é uma capacitação com um objetivo prático, direto, e por isso que eu diria que ela vai um pouco além de um simples processo de capacitação. Eu acho que tem mais um ponto que é importante da gente trazer, que é a questão da padronização, né? Eu falava lá no começo sobre como, a partir das perguntas avaliativas, a gente compreende, né, qual que é o tipo de avaliação que vai ser realizada, e aí a gente planeja as oficinas. Acho que uma pergunta que é bastante comum é o quanto que esse planejamento das oficinas ele é padronizado. Acho que a gente precisa explicitar que a gente segue metodologias. Então, para cada tipo de avaliação, a gente entende que tem um certo conjunto de ferramentas, um certo conjunto de instrumentos que precisam ser desenvolvidos para apoiar na realização daquele tipo de avaliação. Mas o processo não é padronizado, a gente não tem planejamentos fechados das assessorias que só vão acontecer daquela forma ou da outra forma. E isso conversa com a segunda pergunta, que é a ideia dessa noção da proximidade com os gestores. Esse planejamento, ele vai ser validado, mas ele vai ser construído em conjunto com os gestores. Então, apesar da gente partir de metodologias que já estão consolidadas, que já estão fechadas, a gente não diria, né? Eu acho que a gente não entende que as assessorias são processos padronizados. Ao contrário, elas são customizadas às necessidades de cada organização e de cada tipo de avaliação que vai ser apoiado. Obrigado pelas respostas, Camila. Na África Lusófona, os parceiros já atendidos foram o Instituto Nacional de Gestão do Território de Cabo Verde e o Ministério da Economia e Finanças de Moçambique. A gente conversou com a Ivete Ferreira. Ela chefia a Unidade de Investigação, Estudos e Inovação do Instituto Nacional de Gestão do Território de Cabo Verde, o INGT. A Ivete e a equipe dela no INGT participaram da convocatória de avaliação executiva. A convocatória foi lançada em 2021 com o objetivo de apoiar gestores públicos da África Lusófona e do Brasil a aprender sobre essa modalidade de avaliação, também conhecida como avaliação rápida. Isso aconteceu através de curso online e de atividade de assessoria. Ivete, a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre como você e sua equipe ficaram sabendo sobre a convocatória e também por que se inscreveram nessa primeira edição. Nós já tínhamos essa agenda há muito tempo de iniciar o processo de avaliação dos instrumentos de gestão do território, que são os planos,
os planos urbanísticos, os planos de caráter mais nacional, regional, local, ou os ditos planos de ordenamento do território. E na hora que íamos iniciar, ou no momento em que íamos iniciar esse processo, esse dossiê, surgiu essa possibilidade de concorrer a essa avaliação através da convocatória que o CLEAR lançou. E, coincidentemente, eu também, pessoalmente, para além da instituição, eu interesso-me pela temática da avaliação e faço parte do GERA, que é um grupo de reflexão sobre questões da avaliação. Não é? Então, justamente, eu estava numa sessão de formação que o GERA participou e que o CLEAR deu, essa sessão de formação, anunciaram essa convocatória para as instituições públicas de Cabo Verde, e não só, também do Brasil e outros países de língua oficial portuguesa. Eu dei conhecimento à minha instituição, no caso o ENGT, e incentivei a instituição a concorrer para essa convocatória. E aí nós concorremos e fomos um dos selecionados. Obrigado, Ivete. E como está sendo esse processo para você e também para a equipe do INGT? Está sendo uma boa experiência, porque mostra que a ação do CLEAR, nesse caso, é fundamental para as instituições que estão a iniciar esse processo, não é? Eu creio que em Cabo Verde não é só a nossa instituição, mas de uma forma geral, a avaliação de políticas públicas continua a ser a fase do ciclo da política pública mais fragilizada, não é? Nós temos bons planos, bons programas, boas políticas públicas, há implementação, mas a avaliação está ainda a dar os seus primeiros passos. Então, foi fundamental, no caso do ENGT, contar com essa assessoria do CLEAR para iniciar um processo que podemos dizer que é novo na nossa instituição, mas também a nível do próprio país. E agora, chegando a essa fase praticamente final da avaliação, vemos que, de facto, a assessoria, as orientações, os acompanhamentos, os encontros foram fundamentais para nos ajudar a fazer essa avaliação da melhor forma possível. Há vários anos, 2 ou 3 anos, que a instituição vinha incluindo no seu programa, no plano de atividades, ou mesmo no plano estratégico, a questão da avaliação, mas nunca conseguiu ter a oportunidade, de facto, de fazer uma avaliação com todos os requisitos que nós sabemos que a avaliação deve ter, não é? Nós muitas vezes falamos de avaliação e, no fundo, estamos a fazer acompanhamento ou monitorização ou seguimento, e não é propriamente a avaliação. Então, com essa dinâmica, com essa organização, é a primeira vez que a instituição está a fazer essa avaliação. Então, a instituição achou fantástica esta oportunidade e aceitou logo a minha proposta. Então, quando fiz a proposta, o NGT acolheu de bom grado e está, de fato, muito satisfeito com essa oportunidade ímpar, não é? Que nós não conseguimos todos os dias. E o NGT eu tinha outra opção, senão aceitar e agradecer também essa oportunidade que nos está sendo apresentada. Muito legal ouvir seu relato, Ivete. Queria te perguntar agora quais têm sido os principais ganhos e aprendizados da participação na convocatória. Um dos maiores ganhos, para já, um dos ganhos é a questão da capacitação. Né? Nós tivemos uma sessão, 2 sessões, aliás, de capacitação, formação a nível da avaliação executiva, e aqui conseguimos negociar com o CLEAR a participação de mais técnicos, e não só a comissão de acompanhamento que está a fazer a comissão de avaliação, da avaliação executiva, mas conseguimos incluir nas 2 sessões de formação mais técnicos da instituição. Para quê? Para que mais técnicos tenham essa sensibilidade em relação à importância desta matéria importante, né, a nível de políticas públicas. Então, o primeiro ganho foi logo ter, acho que fomos 7 ou 8 técnicos que participaram nessas sessões de formação e que alguns até foi o primeiro contato com esta agenda de
avaliação. Então, para nós é um ganho fundamental, porque não conseguimos fazer a avaliação sem ter especialistas, pessoas formadas, sensibilizadas para fazer a avaliação. O segundo ganho é, através das sessões de acompanhamento, das reuniões que tivemos com o Clear, com a equipa que nos está a acompanhar, nós conseguimos ver as metodologias que o Clear usa, não é? No caso, para fazer a avaliação executiva, os procedimentos, as etapas, e aprender, e quem sabe, até numa outra oportunidade, sermos nós a fazer autonomamente uma avaliação executiva de uma outra temática dentro do nosso setor, sem o acompanhamento do Clear, né? Porque já conseguimos reter as ferramentas, as metodologias e como podemos fazer essa organização. Então, esses dois ganhos são os que acho que devo destacar, a questão da sensibilização, da formação e dos procedimentos, no caso da avaliação executiva, como é que devemos proceder, quais são as etapas, e também não podemos esquecer que, sendo técnicos do Clear que têm experiência nessa matéria, foram nos aconselhando ao longo da avaliação sobre algumas questões de meteorologia, de recolha de dados, de análise de dados, que uma organização com experiência já fica mais atenta, né? E nos possibilita antecipar alguns constrangimentos que poderíamos ter se não tivéssemos essa parceria e essas orientações. E para fechar, Ivete, eu queria também te perguntar se você acha que o interesse pelo tema da avaliação tem avançado dentro do INGT e no próprio governo de Cabo Verde. De fato, essa abertura, agora muito mais sensibilização, dá-se mais importância a essa temática. A questão é como fazer para que essa temática exista, prossiga de forma autônoma e não haja quebras quando há ciclos eleitorais ou então que um determinado resultado de uma avaliação não seja aceito por causa de questões políticas partidárias. Então, eu penso que, de uma forma geral, vai ser arrancado. Agora, o sucesso, não é, da implementação ou da adoção da avaliação enquanto uma prática vai depender muito do modelo e da autonomia que a avaliação consiga ter dentro da estrutura governativa do país. Será fundamental esse aspecto. Muito obrigado pelo seu relato, Ivete. E no Brasil, já realizamos assessorias em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, para o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério da Economia, o CEMAP, e também para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais. Oferecemos também assessorias para as prefeituras de Niterói e de Recife no escopo da convocatória de avaliação executiva. A gente conversou com a Larissa Fonseca, a Tamile Dias e o Guilherme Mansur Dias. Os três são assessores técnicos na coordenação de avaliação e organização de evidências da Diretoria de Altos Estudos da ENAP. A ENAP também possui um serviço de assessoria para avaliação voltado a órgãos e servidores do governo federal brasileiro. Além disso, lançaram recentemente um novo serviço chamado Evidência Express, que visa dar respostas rápidas para a disseminação, comunicação e síntese de evidências para a administração pública. Nós trabalhamos em contato com a ENAP em diversas oportunidades. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer vai direcionada para a Larissa. Larissa, você pode, por favor, explicar para a gente como se dá essa parceria entre a ENAP e o Clear? Desde o início, né, desde ali a concepção do Serviço Assessoria para Avaliação, o Clear sempre foi um ator de muita relevância, né? O Clear ajudou na concepção do método, do serviço. A ENAP tem um contrato com a equipe do Clear, né, e por meio desse contrato, o Clear nos ajuda a apoiar uma série de políticas, né. O Clear é um parceiro muito importante quando a ENAP apoia o CEMAP, né, o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Com o apoio do Clear, com essa assessoria qualificada do Clear, a gente já avaliou e estamos ainda avaliando, né, temos avaliações em curso aí,
Para o CEMAP, já avaliamos e estamos avaliando 7 políticas, né, no âmbito dos ciclos de avaliação do CEMAP, e o CLIA nos apoiou também numa avaliação para o estado de Minas Gerais. Aí eu acho até bacana a gente comentar a nossa janela avaliação, porque foi uma iniciativa importante que aconteceu no âmbito da nossa assessoria e que contou com o apoio do CLIA também. A gente vinha assessorando aí órgãos e entidades da administração pública federal, mas tinha um desejo muito grande da escola de atender também entes subnacionais, né, estados e municípios. E como é para operacionalizar isso, né, se do ponto de vista operacional a gente tem algumas restrições. E aí pensamos nessa janela avaliação. Abrimos uma chamada pública para registro de interesse, e seria uma forma de divulgar o serviço, mas também possibilitar que outros agentes pudessem ter acesso ao serviço, outros órgãos e entidades, não só da esfera federal, tivessem acesso ao nosso serviço, a esse apoio metodológico para avaliação. E aí abrimos, então, essa chamada pública para registro de interesse para todas as esferas, federal, estadual e municipal. Em pouquíssimo tempo, recebemos um número considerável de candidaturas, fizemos um processo seletivo e selecionamos 5 políticas para análise ex ante, avaliação ex post e análise de impacto regulatório. E aí, uma dessas políticas selecionadas foi o ICMS esportivo do estado de Minas Gerais, e essa avaliação foi tocada pela equipe do CLIA, né, de forma brilhante, aí, como sempre, e também recebemos um feedback super positivo da equipe do ICMS esportivo. Então, assim, CLIA é muito importante como parceiro, como apoiador, para reflexão sobre o método, sobre o que a gente vem implementando, e o CLIA nos ajuda a desenvolver e testar essa metodologia que a gente considera muito inovadora, né? O que a gente oferece e a gente entende que é inovador e é recebido de forma muito positiva pela administração pública por isso, porque a gente tem esse duplo viés da assessoria técnica com o aprendizado, né, com a transferência de conhecimento. E o CLIA nos ajuda na testagem, no desenvolvimento dessa metodologia, gera conhecimento de forma colaborativa conosco, assim, é um parceiro que a gente quer ter por bastante tempo ainda aqui no âmbito da nossa assessoria. Muito obrigado, Larissa. Agora, Guilherme, você pode explicar para os ouvintes do podcast um pouco sobre o serviço de assessoria oferecido pela ENAP? A assessoria nasce, assim, de uma demanda por institucionalização de avaliação no âmbito do governo federal. A Diana Coutinho, então, diretora de altos estudos, né, da ENAP, articulou a criação desse serviço, nasceu como um serviço, para apoiar servidores públicos, né, a fazerem avaliações através de um processo participativo, com uma tutoria, né, com especialistas que vão conduzindo o processo e apoiando nas distintas fases aí de uma avaliação. A gente começou, então, em 2020, atendendo o CEMAP, fizemos 4 assessorias. Em seguida, veio uma demanda do Ministério da Economia para a execução de AIR, de análise de impacto regulatório, um projeto piloto com a Secretaria Executiva do ME, e nesse piloto já rodamos 8 AIRs, né? Já foi um piloto que nasceu grande, assim. E abrimos o serviço para a Administração Pública Federal, então parceiros assim, de diferentes ministérios passaram a nos procurar. Hoje a gente conta aí com um portfólio de mais de 50 assessorias, mais de 50 projetos nesses 2 anos de atuação. Vocês da ENAP esperavam que essa demanda fosse tão grande? Assim, eu acho que surpreendeu, quantitativo, realmente, acho que a gente não esperava quando criou a assessoria. É uma procura assim tão intensa, né? Mas eu acho que faz parte de um movimento, de todo um processo de institucionalização da avaliação no âmbito do governo federal. Então, acho que o CEMAP é um grande demandante, tem muito interesse assim, por avaliação, né, nos mais distintos órgãos e secretarias. E Tamile, para finalizar, você pode explicar um pouco para os ouvintes o que é o serviço Evidência Express? O Evidência Express, ele é um serviço de respostas rápidas para evidências que surge ao mesmo tempo, ali, concomitante com o serviço de assessoria para avaliação, e o propósito dessa complementariedade em ter um serviço de respostas rápidas em evidência é gerar de forma rápida, de forma célere, as evidências para o processo avaliativo. Então, é uma equipe de pesquisadores da ENAP que fica por conta de conduzir e desenvolver pesquisas
que vão atender a perguntas de pesquisa desenvolvidas e criadas, geradas no processo avaliativo. Então, essas perguntas de pesquisa, elas saem muito da colaboração entre especialistas em avaliação, que conduzem o processo da avaliação, e gestores de política pública, né, nessa metodologia colaborativa, facilitada e participativa que o Guilherme mencionou. Então, essa pergunta de pesquisa que sai do processo da avaliação, ela vai para esse serviço de respostas rápidas, que a gente chama Evidência Express, para gerar um relatório informado, e aí pode ser uma análise de dados, descritiva, até mesmo inferencial, avaliação de impacto, policy brief, benchmarking, revisão de literatura, síntese de evidências. Obviamente, o tipo do relatório, o tipo do produto vai depender da pergunta de pesquisa, o que se quer saber, que tipo de informação que a gente quer trazer para a avaliação. E a gente observou na condução dos dois serviços que tem sido muito interessante essa articulação entre um serviço de pesquisa, né, o Evidência Express é uma equipe de pesquisadores, mas que orienta a produção do seu relatório de pesquisa a partir de uma pergunta de um problema de política pública real, né, dentro de uma avaliação que está sendo de fato conduzida, e uma necessidade por evidência, por informação, que vai ser usada naquele processo avaliativo, e serve de forma a retroalimentar, né, o processo da avaliação. Muito obrigado, Tamília, Guilherme e Larissa, pela participação no nosso podcast e pelas respostas de vocês. Agora, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho de assessoria desenvolvido pela equipe do FGV-SP Clear, é só acessar nosso site. Anota aí, www.fgvclear.org. Lá você também encontra informações sobre a nossa história, os nossos projetos, cursos e também sobre o cenário de MA na África lusófona e no Brasil. Beabá do monitoramento e avaliação. No Beabá do monitoramento e avaliação de hoje, a gente fala sobre um termo que já apareceu aqui nesse programa, a avaliação executiva. Quem vai explicar o que é essa modalidade de avaliação e para que ela é utilizada é a Marina Laffer, pesquisadora em nossa equipe. Como a Camila Soares explicou num episódio anterior do Beabá do monitoramento e avaliação, a avaliação é uma pesquisa que busca respostas específicas sobre uma política ou programa. No entanto, muitas vezes, principalmente em cenários de constante transformação, como na gestão pública, na ajuda humanitária e na gestão de programas sociais, por exemplo, necessitamos de respostas rápidas para tomar decisões. Assim, surge a avaliação executiva, que pode combinar métodos mais céleres para responder a questões latentes. A avaliação executiva pode responder a perguntas sobre desenho, implementação, execução física e financeira e resultados de uma política. Por vezes, há um recorte específico, mas ela pode também perpassar todas essas instâncias, dando uma visão geral sobre a política. Para que ela seja realizada de forma rápida, existem diversos aspectos que podem favorecer no processo. Ela pode ser feita por equipes e não somente por uma pessoa avaliadora. Essa equipe pode ser composta por consultores externos, por pessoas internas do governo ou por uma combinação de ambos. Podem ser utilizadas diversas ferramentas colaborativas em sessões conjuntas, tais como a árvore do problema, a árvore de objetivos e a teoria da mudança. Podem também ser utilizados dados administrativos para análise, como também podem ser realizados grupos focais e serem aplicados questionários rápidos para chegarmos às respostas que buscamos. Para mais informações sobre as nossas iniciativas relacionadas à avaliação executiva, visite as redes do FGV-ESP Clear. Esse foi o Beabá da avaliação executiva. Até a próxima. Obrigado, Marina. E obrigado também a você que ficou com a gente até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do podcast DNA Evidência. Até lá!